Então, olha só, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá? No que diz respeito às funções fundamentais de análise de dados espaciais, tá? Então, hoje a gente vai ver duas funções básicas, né? Na verdade, duas aplicações básicas no que diz respeito à análise de dados espaciais. Vamos ver o IDW e também vamos ver a Buffer, tá? Que são duas aplicações básicas muito utilizadas dentro da análise espacial, dos dados espaciais em ambiente SIG, em que ambas são muito utilizadas na área de meio ambiente, da saúde, segurança pública, entre outras áreas, né? Então o IDW é mais um estimador, né, através da interpolação, enquanto que o Buffer ele é mais uma aplicação, né, no que diz respeito à geração de áreas, né, se utilizando de uma determinada distância, tá? Então, olha só. Inicialmente, pessoal, nós temos aqui a análise espacial, né, em seu contexto geral, que ela é um processo de manipulação de informações espaciais para extrair novas informações e significados a partir dos dados originais, né? Então, a partir daí, a partir dos dados já pré-existentes, os dados originais, a gente consegue extrair algumas outras informações, né? Então, a gente consegue, de fato, estimar algumas outras informações. E a partir dessas informações estimadas, a gente consegue ter alguns significados a partir desses dados originais, né? Por exemplo, temos aplicações em diversas áreas, exemplo da pluviometria, pedologia, hidrologia, saúde, segurança pública e etc. Tá? Então, aplicando a análise espacial, se utilizando da hidrologia, né, supondo que a gente tenha uma nuvem, né, ou seja, vários dados espaciais, né, do tipo ponto vetorial, né, se a gente quiser extrair a partir desses dados de pontos vetoriais em que eles estão associados à localização de alguns poços tubulares, né? A partir dali, se nós tivermos algum atributo associado àquele ponto, né, relacionado à questão da vazão, tá? A gente consegue, de alguma forma, estimar como é que é o comportamento do lençol freático ali naquela região, se utilizando da vazão, né, daquele atributo, certo? Da mesma forma, dados relacionados à pluviometria, a gente consegue, se nós tivermos pontos de estações meteorológicas e, ao mesmo tempo, atribuído àquele ponto daquela estação meteorológica dados de pluviometria, a gente consegue estimar, ver como é que é o comportamento pluviométrico nas demais áreas, né? Estimando desta forma, tá? Como é que é o regime chuvoso ali naquela região em determinado ano, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui aplicações no que diz respeito à extração dessas informações, né? Então, a gente tem uma informação original, uma informação já existente, e a partir daí a gente consegue estimar novas informações. Como é que a gente consegue estimar essas novas informações? Através da interpolação espacial. Né? Então, a interpolação espacial é o processo de utilização de pontos com valores conhecidos para estimar os valores em outros pontos desconhecidos, né? Por isso que se tem esse termo, estimar, né? É o que visa conhecer, considerando pontos já conhecidos. Por exemplo, temos aqui, olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, na região da África do Sul, né, a sua temperatura é estimada para o ano de 2009, no mês de abril. Observem que aqui nós temos alguns pontinhos de algumas estações, que essas estações, por sua vez, ela tem um registro da temperatura. Mas observem que a distribuição espacial dela se encontra bem espaçada, né? E a partir daí, a partir desse atributo registrado nessas estações, que eu tenho ali o atributo da temperatura, eu consigo estimar a temperatura em outros locais que não tenham de fato aquela estação.
Tá? Então, estimar a temperatura em locais sem dados registrados usando temperaturas conhecidas registradas em estações meteorológicas próximas, na verdade. Então, no caso aqui, observa-se que a partir desses pontos, dessas estações em que tem uma temperatura associada, eu consigo estimar como é que é o comportamento da temperatura como um todo para a região sul da África. Então, no caso, observa-se que principalmente nessa região, bem como nessa outra região, nós temos aí uma coloração mais forte, né, associada ao vermelho, evidenciando assim uma temperatura mais quente, né, nessas regiões, significando que também os valores de temperatura nessas estações são maiores quando comparada com as demais. Então, aqui no caso, já é uma região mais fria nessa região aqui, tá, onde tem a coloração do azul. Então, a partir daí a gente consegue estimar, e a partir dessa estimação a gente consegue ter outros significados no que diz respeito ao comportamento, né, dessa região, associando assim a temperatura. Então, nós temos vários interpoladores, né? Haja vista que os interpoladores eles têm essas finalidades de estar estimando, né, valores em pontos para regiões ainda que não tem nenhum tipo de dado, né? Conforme a gente viu lá anteriormente no mapa, né? Então, no caso, ele consegue estimar esses valores. Nós temos o IDW, que a gente vai focar nele no momento, haja vista que ele é muito utilizado, né? Que ele é o inverso da ponderação da distância. Nós temos também o Triangular Irregular Network, né? O TIN, que no caso ele é muito utilizado quando se utiliza a questão de altura do relevo. Nós temos os splines regulares com tensão, o RST. Temos a gringagem também, que é muito utilizado, né? Inclusive a gringagem, ela é muito DW no que diz respeito à sua composição no mapa. Temos também superfície de tendência, tá? Então, no caso, vamos falar um pouquinho sobre o IDW, né, que é o inverso da distância ponderada, que na verdade ela vai predizer um valor, né, ou seja, ela vai estimar um valor para algum local não medido, utilizando os valores amostrados à sua volta. Então, ela depende necessariamente de valores pré-existentes, né, em que a partir desses valores pré-existentes, associando, né, a partir desses valores pré-existentes, né, desses pontos pré-existentes com valores, elas vão estimar novos valores registrados à sua volta, né? Então, no caso, que terão um maior peso do que os valores mais distantes. Ou seja, cada ponto possui uma influência no novo ponto, que diminui na medida em que a distância aumenta. Então, nesse caso, nós temos aqui alguns pontos, ó, certo? Alguns pontos. Cada ponto ele tem uma ponderação, ele tem um determinado peso, tá? E aqui, onde tem essa interrogação, vai ser o ponto a ser estimado. No entanto, esse ponto a ser estimado, ele vai ser influenciado de tal forma pelos pontos mais próximos a ele, tá? Pelos pontos mais próximos a ele, considerando, né, a distância e também os pesos dos pontos já pré-existentes, né? Por isso que, na medida que a distância aumenta em relação ao ponto a ser estimado, tá? Consequentemente, aquela ponderação ela diminui, né? Então, ele não vai receber tanta influência, por exemplo, desse ponto, quando comparado a esse, tá? Esse ponto aqui a ser estimado, ele não vai receber tanta influência desse ponto, quando comparado a esse, tá? Então, o IDW, é por isso que ele tem como esse nome, né? Ponderação do inverso da distância, né? Então, quanto mais distante o ponto em relação ao ponto a ser estimado, vai ser menor a influência, e quanto mais próximo vai ser maior a influência. Ou seja, esse ponto a ser estimado, esse ponto a ser gerado, em relação aos pontos pré-existentes, ele vai ter uma influência mais forte dos pontos mais próximos a ele, tá? E aí nós temos um exemplo aqui, né, de uma estimativa em relação a pontos pré-existentes no que diz respeito à inclinação aqui de um relevo. E também, gente, conforme eu havia falado no início, nós vamos falar um pouquinho sobre a buffer, né? Que a buffer, por sua vez,
ele é um procedimento de análise espacial, né, que ele vai gerar uma área de influência. Né? Então, no caso, essa área de influência, ela depende muito também da distância atribuída no campo da feição a ser utilizada. Tá? Então, também deve-se ter muita atenção, porque a buffer, por sua vez, ela trabalha de tal forma com os valores das distâncias em metros. Nesse sentido, é importante que quando a feição que nós formos trabalhar esteja dentro do Sistema de Informação Geográfica, o TM, haja vista que aquele também trabalha em metros. Tá? Então, no caso, a buffer é um método de análise espacial por meio da criação de uma área de influência, né? Então a gente pode observar aqui, por exemplo, esses polígonos aqui, ó, e consequentemente a geração da área de influência desses polígonos, né? E aí é dependente de uma distância específica ao redor das feições selecionadas, tá? Então, no caso, essa área de influência, ela tem que ter a atribuição de uma distância específica, certo? Conforme podemos ver aqui, ó, nós temos os pontos e, consequentemente, a sua buffer, né? Então, no caso, esse ponto, ele tem uma atribuição de uma distância específica, que a partir daí nós temos a criação de uma buffer, tá? Então, as aplicações, meio ambiente, saúde, segurança pública, etc. Aplicações diversas. No meio ambiente, principalmente no que diz respeito à geração de áreas de APP, né? Dependendo ali, de acordo com o Código Florestal, a distância do rio em relação a uma margem, a outra, né? Então a gente vai ter ali um valor de APP a ser aplicado, tá bom? Então, nesse caso, desde já agradeço e vamos agora na prática.